Welcome back. Bem-vindos de volta. Olá, gente. Sou o Teacher Carlos, tá? Sou professor do Fundamental 2 de Inglês, tá? Do 6º ano. Mas neste período de quarentena, né, estarei acompanhando vocês, tá? Fazendo essas aulas virtuais e online, tá bom? E nessa semana eu estarei fazendo uma breve aula de revisão, tá bom? Nós iremos começar a nossa aula com este capítulo, tá? Da unidade 2, que é Happy Birthday, né? Que seria Feliz Aniversário. Então eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês aqui na página 24, tá bom? E aí vamos aqui aprender a pronunciar os itens que fazemos, né? O que usamos dentro da festa de aniversário, tá bom? Então vamos começar lá rapidinho, tá bom? Começando aqui, os balões, bem parecido com o português, né? A pronúncia é balloons, tá? Balloons significa balão, tá bom? Depois, temos aqui em seguida sandwich, tá? Que é bem parecido com o português, né? Sanduíche. Mesma forma aqui, ó. Presents, que seria presentes, ok? Depois temos aqui a pipoca, que é popcorn, tá bom? Popcorn é pipoca. Aqui temos os docinhos, né? Que no caso aqui seria sweets. Agora uma atenção aqui, gente. Vocês podem pensar aqui, né, porque eles têm um desenho de brigadeiro, beijinho, vocês podem pensar, então sweet quer dizer brigadeiro? Não. Aqui o livro ele está trazendo esses sweets aqui como de forma geral, balas, pirulitos, né, chiclete, chocolate. No caso, como então, professor, como é que seria brigadeiro em inglês? No caso, brigadeiro, gente, é de origem brasileira, tá? Então não tem essa tradução específica, uma tradução literal para o inglês. No caso, eles trazem uma palavra aproximada, que seria chocolate truff, né? Que seria chocolate trufado, que é conhecido para eles também como brigadeiro, tá certo? Então, no caso aqui, sweets, né, é de origem, essa palavra aqui é de origem britânica, tá bom? Mas é um conjunto de todos os doces juntos, seja pirulito, chiclete, bala em geral. Também pode ser conhecido como candy, né? Você já deve ter ouvido falar daquele joguinho Candy Crush, né? Que eu acho que você já deve ter jogado, né? No caso, vocês veem lá, quando vocês estão jogando, né, tem o candy, vocês verem vários balas, né, docinhos junto ali. É a mesma forma, só que o candy é de origem americana, tá bom? Então, só para vocês ficarem ligados nessa diferença aqui e não confundir brigadeiro com sweet, tá? Temos aqui a vela, que é candle, tá? O bolo, que no caso aqui, o bolo de aniversário é birthday cake. Se for só o bolo, é só cake. Mas como estamos falando de aniversário, birthday cake, tá certo? Temos o cachorro quente, né, que é o hot dogs, que vocês já conhecem, tá? O refrigerante, vocês podem pronunciar soft drink ou apenas soda, né? S-O-D-A, soda. Tem essas duas maneiras de vocês falarem refrigerante em inglês, tá? Temos o suco, que é juice, tá? Juice. Os hambúrgueres, que é o hambúrguer, e os pirulitos, que é os lilipop. Os pirulitos, por exemplo, ó, eles podem estar aqui contidos dentro do sweet, que eu não falei que o sweet é um conjunto de doces, então eles podem vir para cá, tá certo, gente? Então, aqui é só para vocês terem uma noção como se pronunciam esses itens aqui de aniversário. Agora eu quero que vocês venham para a próxima página, tá? Que é na página 26 do livro de vocês, que eu quero que vocês aprendam a perguntar como é a idade, certo? Quando você quer saber a idade de alguém, vocês podem praticar isso com os pais de vocês. Vamos aqui para o quadro. Perguntando a idade. Vocês podem se perguntar assim: nós aqui no Brasil temos o hábito de usar o verbo ter para perguntar quantos anos você tem? E aí você responde: eu tenho tantos anos, certo? Só que lá nos Estados Unidos eles falam diferente, certo? Porque eles usam o verbo ser.
para fazer essa pergunta, porque eles não dizem que você tem a idade, eles dizem que você é a idade. Ué, pode ser estranho, mas é da cultura deles, certo? Porque eles são bem decididos com relação a isso. O verbo ter, para eles, é quando vocês possuem um objeto. A idade, ela não fica para você para sempre. Um dia, por exemplo, hoje vocês podem ter 11 anos, 10 anos, mas próximo ano vocês terão a mesma idade? Não. Essa idade que vocês têm atualmente vão embora, por isso que eles usam que você é a idade, porque constantemente vocês estão mudando. Então, como é que eu vou usar o verbo ser? No inglês, vocês precisam saber que o verbo ser, ele vai ser dividido em 3. Pode ser o are, tá? O am e o is, certo? Esse é conhecido como verbo ser, que é o famoso verbo to be no inglês. Aí, para cada um deles, eu tenho uma exclusividade. Então, quando é que eu vou usar o is, o are e o am? É muito simples. O am, gente, vocês vão usar exclusivo para o I, porque vocês falam eu sou, tá certo? O is vocês irão usar para o he, she e o it. Ele, ela e ele, ela, exclusivo para animais ou objetos. Ou seja, tudo que não for ser humano, eu uso o it. Aqui é para pessoas. E o are, vocês irão usar para you, we, que é nós, você, nós, e they, que é eles ou elas. Tá certo? Então, vamos aqui agora para o quadro. A primeira pergunta, vocês vão falar how old. How old significa quantos, certo? E aqui eu tenho o you. Então, nesse caso aqui, quem é que vocês irão usar aqui no verbo to be? Am, is ou are? Se eu tenho o you aqui, eu vou usar o are. Então, ficaria como se fosse aqui, ó. How old are you? Que significa quantos anos você é. Mas como fica estranho para o nosso português, nós adaptamos. Então ficaria como se fosse quantos anos você tem, tá bom? Então, how old are you? Eu estou perguntando quantos anos você tem. Agora, se eu quisesse dizer quantos anos ele ou ela tem, né? Se fosse usar aqui o he ou o she, no lugar deles aqui, se fosse o he ou o she, só aqui para vocês verem rapidinho, eu iria usar o verbo to be is. How old is he? Quantos anos ele tem? Ou a mesma forma se fosse o she. How old is she? Serve para saber quantos anos ela tem. E aí, como é que eu vou responder? Se eu tenho aqui o I, eu não falei que o I é exclusivo do am, então eu iria dizer I am 15 years old. Eu sou 15 anos, mas fica estranho para o nosso português, então traduzimos eu tenho 15 anos de idade. A mesma forma, se eu fosse perguntar se eu estava me referindo a ele, vocês vão substituir aqui o sujeito I e botar o he e o verbo to be relacionado a ele. He is 15 years old, ou she is 15 years old. Ele ou ela tem 15 anos de idade, certo? Então é assim que os americanos perguntam em relação à idade. How old is he? How old are you? E eu respondo I am 15, ou he ou she is 15, certo? Então, gente, para encerrar, eu quero que vocês façam em casa a página 26 e 27 do livro, tá? Que é justamente falando sobre esse assunto aqui, de perguntando a idade. Vocês vão olhar aqui como é a historinha, tá? E vocês vão respondendo, colocando de acordo com o que vocês forem entendendo, tá bom? Então vocês prestem atenção, tá? Aqui tem um exemplo também aqui na página 26, ó.
perguntando How old are you? E vocês vão responder aqui, tá? Com relação à idade de vocês. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. See you next class. Bye bye.